Primeiro eu vou utilizar uma marcação mais grosseira. Vou pegar aqui a cor vermelha e vou marcar onde a arte começa e onde a arte termina. Só vou dividir onde vai ser a cabeça com um triângulo e um outro triângulo para fazer o corpo. Vou utilizar mais um triângulo ali para fazer a coxa da ave e um para os pés, certo? Então temos 4 triângulos que estão formando, até parece um origami, né? Até engraçado, mas são 4 triângulos que estão formando um desenho, que estão formando ali o shape da nossa ave, certo? Eu vou refinar isso para vocês e vou utilizar a cor azul para montar a parte interna, a parte que realmente vai servir para o desenho ali, que eu não posso me perder com ela, que é a estrutura. Então eu escolhi uma ave justamente por isso, pela facilidade, para você ver que não é impossível, não é difícil uma pessoa iniciante, uma pessoa que está aprendendo, desenhar do zero, começar a desenhar do zero, tá? Para esse processo, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar uma ave também, não vai ser o corvo, porque a gente já utilizou ela para esse modelo, né, para esse exemplo. Eu vou utilizar um outro pássaro, vou desenhar um passarinho da minha cabeça e vou montar 2 modelos para vocês. O primeiro modelo vai ser um modelo que contém erros, um modelo que não é o ideal, que tem muito traço, que na hora de você montar você acaba se confundindo nas formas. É um modelo que quase todo mundo faz dessa forma, que na hora de definir onde vai ser utilizável ali, a pessoa acaba se perdendo e não consegue produzir o material, não consegue produzir o desenho. O começo, pessoal, é sempre padrão. Vamos utilizar as formas que a gente aprendeu no módulo passado, que no caso são círculos. Com o círculo é possível fazer qualquer coisa, desde que você coloque ele na marcação certa, não tem problema, você desenvolve qualquer coisa. É importante falar para vocês o seguinte, pessoal, nesse treinamento, nesse módulo de formas, a gente vai aprender a trabalhar com sketches, ou seja, esboços. Então eu não vou finalizar o desenho, não vou dar aquele acabamento realista, não vou fazer o desenho finalizado, ele simplesmente vai servir de esboço para quando eu quiser desenvolver as penas, desenvolver algo mais elaborado, eu tenho aquele esboço, aquele modelo pronto. Ó, pessoal, como é importante trabalhar com as formas. Olha a diferença desse sketch. Nesse aqui, eu vou fazer com o mesmo processo, utilizando círculos. Marcar um círculo para a cabeça e o outro para o corpo. Já vou puxar a proporção que eu quero. Vou marcar o olhinho, igual a ideia do corvo ali. Marcar o olhinho, para ele me dar uma direção. Seguir a mesma linha de traço do corpo, que une os 2 círculos, para fazer o bico, para falar que esse passarinho está apontando naquela direção. E olha que interessante, com poucas linhas, ó, eu monto a estrutura do corpo. Olha que legal. Cabeça do bichinho mais fininha, igual eu tinha montado ali com a esfera pequena, com a esfera menor. O corpo mais robusto, né? Um corpo um pouquinho mais gordinho, né? Onde tem a metade da esfera ali. Como a linha do meio, ela me dá ela divide o desenho no meio, né? Ela me dá toda a proporção que eu preciso saber ali, onde está a divisão. Eu utilizo ali um retângulo para montar o rabo. Olha que fácil. Da onde a linha divide, acentuando ali para montar um rabo. Muito simples, muito mais fácil. Então, com poucos traços, eu resolvi esse problema. Fiz um passarinho, né? Não fiquei perdendo muito tempo. Defini a asa, naquela nossa tática técnica do triângulo. E o passarinho já ficou muito mais harmônico, muito mais bonitinho. Lembrando que é um sketch, pessoal.
Sketch é esboço, sketch é para a gente ter uma ideia de como vai seguir o nosso processo de desenho, tá? Não precisa ficar alisando, fazendo sombras perfeitas no sketch, nada disso. Se você começa a fazer isso e você erra, você vai ficar jogando fora desenho até dizer chega. Então, aqui é somente a marcação das linhas primordiais, e quando daí eu for fazer um desenho mais elaborado, se eu fosse fazer, no caso, esse como realismo, por exemplo, eu utilizaria esse mesmo formato, essa mesma simetria e colocaria os detalhes posteriormente, beleza? Muito fácil, muito simples. Eu quero muito que você faça o seu sketch, que você monte o seu e mande no nosso grupo maravilhoso lá, que é uma delícia aquele grupo, cara, adoro ele, inclusive. Então, ó, vou deixar aqui anotado para você não esquecer. A gente acabou de fazer um sketch. O sketch ele é o concept, ele é o conceito do nosso desenho, é uma ideia. Aí você vai me perguntar o seguinte, Cadu, que lápis é aconselhável para o sketch? E eu vou falar para vocês as minhas impressões, o que eu gosto de utilizar. Eu utilizo 3 tipos de lápis sempre. Eu, Cadu. Você, dependendo do estilo de arte que você utiliza, estilo de técnica de desenho que você quer fazer, eu quero fazer realismo, comics, enfim, você vai utilizar as que forem melhor para você. O HB para rascunho, o 2B para definição e o 4B para bold line. Bold line é aquele traço um pouco mais grosso que geralmente fica em volta, ao redor do desenho, tá? Como a nossa aula foi apenas um sketch, eu vou falar sobre esses outros lápis somente mais pra frente, quando a gente for fazer rosto, tá bom? Podem ficar tranquilos que eu não vou esquecer não. Um outro modelo, um outro jeito de fazer desenho também, utilizando o círculo, que lembra que eu falei que era o mais fácil, é trabalhar com distorção. Lembra lá, pessoal, distorção que a gente viu? Vou fazer aqui uns lagartos, uns bichos bem diferentes, estilo serpente do mar, aquelas coisas meio mitológicas, só para vocês terem uma ideia também de como que é trabalhar com essas formas, desenhando qualquer coisa. Vamos começar aqui com o mesmo processo do outro. Vou fazer 2 círculos, um pequeno e um grande. Vou montar o olhinho dele para dar a direção, eu quero saber para onde ele vai estar olhando, para onde vai ser o foco do desenho. Vou fazer o processo aqui da boca, fazer um corte, um sorrisinho maroto nele ali. Fazer uma marcação de dentes bem simples, bem básica, estilo boca de jacaré mesmo. Vários dentinhos. Eu faço uma definição das linhas para ficar mais apresentável, uma cara um pouquinho mais limpa, né, com poucas linhas inclusive, para dar o foco naquela parte.
Monto aqui também como se fosse uma água, né? Como se ele estivesse saindo de algum... Como se ele estivesse saindo, não. Como se ele estivesse saindo de um pântano, alguma coisa assim. Com a cabeça para fora e um pedaço do corpo para fora. Para fazer o corpinho, mesmo esqueminha, lembra da bolinha com distorção que eu falei para você lá? Olha que bonitinho. Fazer um círculo com uma distorção. Monto aqui. Faço uma sombra bem de leve, que também não é o foco sombra agora, tá, gente? Só para ele dar um volume para vocês observarem ali. Vou puxar algumas linhas aqui bem sutis, com sombreamento leve, para fazer o corpo por baixo d'água. E tá aí o nosso sketch de um lagartinho ali, tipo uma salamandra jacareia do mar ou do rio, de onde você quiser. Muito fácil, né? Criar uns monstrinhos, umas criaturas com os shapes, com as formas. Vou fazer agora uma mais medonha, uma com a boca aberta ali para dar uma diferença. Mesmo processo, pessoal. Círculo para marcar. Vou puxar aqui um triângulozinho meio deformado, só para fazer a parte da arcada de baixo e a arcada de cima. Sempre faço a marcação ali do olho, para eu saber onde é o campo visual ali do meu desenho, do meu objeto em cena. Faço uns risquinhos também para marcar melhor ali a boca, batendo o dente. Daí já me dá o formato que eu quero. Olha, isso é muito comum também. Às vezes você faz a marcação, no caso aqui, a minha boca eu achei que estava muito grande, né, com o lápis do sketch ali, o lápis HB ali. Então estava muito grande. O que eu fiz? Não respeitei essa proporção, diminuí. Aos meus olhos, uma boca menor nesse caso ficaria melhor. Então aí eu diminuí. Como aquele lápis era um lápis de sketch, um lápis que se eu apagar fácil sai, eu nem me preocupei, deixei até ali mesmo. Ó. Uma dica muito importante, pessoal, mas é muito importante mesmo, é você evitar de usar borracha. Não usa borracha, tenta ficar desenhando sem borracha. Usa a pressão da mão para fazer traços bem leves e outra pressão para fazer traços mais grossos, mas evitar de usar borracha. A borracha ela marca muito papel, ela te dá uma certa canseira, porque você vai falar, puta, não rende, eu só fico passando a borracha, né? Toda hora eu erro. Tenta pensar que você não tem borracha. Te deram lá uma missão de fazer um desenho sem borracha e você não tem mais borracha. Usa só a hora que realmente você precisar, tá? Então, ó, lembrando novamente, como isso é um sketch, eu não estou preocupado em detalhes, eu estou preocupado com proporções, com ângulos, que é o estudo de shape, de formas, ok? Ó como o círculo me ajudou pra caramba ali, ó, definiu até onde vai a cabeça, ó. A estrutura da cabeça. Como ela vai ser uma serpente do mar, essa aqui, uma serpente de lago, sei lá, um bicho meio místico aí, ela vai ser toda cilíndrica. Lembra do cilindro, a importância lá do cilindro? Vou fazer para ela também umas formas ali bem básicas de triangulares só para fazer essa crista maluca que ela tem ali. Um papo sombreado.
E olha que bacana, pessoal, poucos traços, lembra? Se você for ver o que eu fiz de traço mesmo, dos traços fortes, ó, são poucos. O importante é o desenho ficar com um aspecto bom, estruturado, independente do estilo que você utilizar. Você precisa aprender a desenhar. Esquece estilo, esquece se é mangá, você não esquece, você precisa aprender a desenhar. Um cara que aprendeu a desenhar mangá, por exemplo, ele sabe anatomia. Um cara que aprendeu comics, ele sabe anatomia. Então, o conceito do desenho para todos é igual. Então, é isso que eu quero te ensinar nesse curso. Eu repito isso sempre, porque às vezes eu vejo que, ai, Cadu, poxa, eu achei que você ia ensinar eu fazer a Mulher Maravilha. Amigão, você não faz a Mulher Maravilha sem saber anatomia. Se você ficar copiando, olhando lá, pode ter certeza, você vai copiar, você vai olhar, mas você não vai entender o desenho. Você vai só fazer copiando, você vai ser um cara que copia pro resto da sua vida. Então você, sabe aquele filme O Homem que Copiava, é isso? Acho que é, né? Você vai ser um cara que copia pro resto da vida, você nunca vai aprender a desenhar. Depois eu vou colocar umas referências aí, pessoal, lá no grupo. Eu sempre vou postar umas novidades, né? Eu vou postar para vocês depois as artes do Alan Lee, que foi o ilustrador, né, o concept artist do Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings. Muito bom, cara. Alan Lee é sensacional. E ele faz muito desses esquemas de achuras, ele faz muito desses esquemas de forma, ele desenha de um jeito muito harmônico, muito gostoso ele desenhar. Então eu vou postar depois os trabalhos para vocês verem. Se quiser já vai pesquisando aí. É muito bom, cara. Vou montar agora, pessoal, uma lombriga. Mentira, vai ser um bicho em formato cilíndrico. Vai ser um bicho em formato cilíndrico também. Tá? Para ver, para mostrar para vocês que as formas são tudo, você usa as formas. Esse bicho mais com o corpo alongado, mas ele não está no formato exatamente cilíndrico, né? Você viu que eu fui emendando ele. Você pode, sem problemas, fazer isso. Você pode, porque na minha cabeça já fica formado aquela ideia, poxa, é um formato cilíndrico. E você sabe como é um formato cilíndrico. Então é só você ir aplicando ali, continuando os traços. Muitas pessoas fazem aquele traço mastigado, que eu vou ensinar para vocês no próximo módulo, as diferenças de traço, como melhorar e por aí vai. E esse traço mastigado é muito ruim, cara, é muito terrível para quem está aprendendo a desenhar. Porque você estraga o seu desenho e você não dá uma definição para ele, dá a impressão que o seu desenho não é nítido, é horrível. Então a gente vai parar de fazer esses traços aí. Pode perceber, em todas as minhas artes, em todas, eu sempre puxo traços contínuos, cara. Eu sempre faço traço contínuo, não fico parando o traço no meio e mastigando ele. Isso é uma coisa ruim que você tem que parar de fazer, não é legal. Mas próximo módulo só que eu vou ensinar isso aí, tá? Olha que bacana. Formato cilíndrico, a forma ficou bem definida, dá para perceber ali que o pescoço está envergando, tem todo um ângulo seguido ali, mas tudo por causa do formato, tudo por causa das formas. Sempre pensando em respeitar as formas. Dica muito fácil, né, gente? Muito tranquila essa dica aí. Olha que bacana, só para dar uma sombreada de um lado ali, que ela está num lugar bem escuro. Não quero fazer muito detalhe também, porque esse não é o foco da aula. E pronto, já é possível você ter 3 sketches ali, 3 esboços diferentes para um projeto que você for fazer, por exemplo, de um animal mitológico.
Vamos supor que você vai fazer um trabalho e fala, putz, eu preciso desenvolver 3 animais mitológicos. Com simples formatos, com simples traços, somente com o concept na cabeça, com o conceito das formas, eu fiz 3 sketches que futuramente, se fossem aprovados, eu trabalharia melhor em cima, aí eu começaria a montar eles de uma maneira mais elaborada. Mas a princípio, os sketches, para ganhar tempo, já foram feitos, tudo graças ao entendimento, ao estudo das formas. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, espero que você tenha aprendido e aproveitado esse conteúdo. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá na página do Facebook, pode me chamar aqui nos comentários desse vídeo, tem um local para vocês colocarem as suas dúvidas se vocês tiverem. Enfim, façam bom proveito de todo esse conteúdo e se tiver com qualquer problema, é só me chamar. Valeu, galera, abraço!